31 de março de 2023, sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Chegamos a mais uma sexta-feira com a graça de Deus, concluindo nossos trabalhos profissionais, a nossa semana de estudos e de tantas tarefas. Chegamos ao fim de semana, dias de descanso, de convívio familiar, convívio com os amigos. Bênção de Deus para nós. Nós vamos meditar nesta sexta-feira. Nós estamos entrando no fim da Quaresma. A primeira leitura proposta pela liturgia, que é o profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10 ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos chegando ao fim do tempo da Quaresma, um retiro espiritual intenso, de oração, de penitência, de caridade. E nesta última semana, que na liturgia antiga chamávamos de primeira semana da Paixão, a Igreja se reveste dos mesmos sentimentos de Cristo, iminentemente próximo da sua entrega, da sua condenação, morte de cruz. Um sentimento de angústia, um sentimento de desolação, um sentimento talvez de abandono. A carne humana é uma carne fraca, frágil. Nós nos revestimos dos sentimentos de Cristo, por isso que hoje acompanhamos esse texto da profecia de Jeremias. O profeta Jeremias pôde se encontrar, nesta ocasião da sua vida, na mesma situação que Cristo assim viveu. Pôde provar dos mesmos sentimentos que Cristo. Sentimento de abandono por parte dos que o texto chama de amigos. Na verdade, não eram amigos. Amigos não traem. Amigos não abandonam. Amigos se esforçam para o benefício uns dos outros. Não eram amigos, mas se travestiam de amigos. Diziam-se amigos, mas queriam uma oportunidade de Jeremias cair, de Jeremias fracassar, para poder provar que ele não era tudo aquilo que ele pregava. Meus queridos, quanto mais nós nos aprofundamos a caminhar na igreja, mais as pessoas do mundo querem encontrar motivos para dizer que nós não somos aquilo que pregamos. E de fato nós não somos. Pode até escandalizar você que está me ouvir neste momento esta reflexão. Quem de nós não tem pecados? Quem de nós não tem fragilidades? Quem de nós não tem traições para com
Jesus Cristo que se mostra sempre fiel a nós. Nenhum de nós, com toda licença, meus queridos, os nossos pecados, as nossas infidelidades, por mais, né? Agora nós estamos na fase das confissões. Tem gente que se chega perto do padre 3 anos sem confessar e diz: ai, eu tenho os pecadinhos do dia a dia, não tenho pecado grave. Olha, me desculpe, mas 3 anos sem se confessar e não tem pecado grave? Isso é falta de fazer um bom exame de consciência. Nós temos pecados graves, se deixarmos, precisamos de um padre que, caminhando conosco o dia inteirinho, nos confessarmos 7 vezes por dia. Convenhamos-nos. Convenhamos-nos. Quem de nós não tem fragilidade? E eu falei uma frase muito escandalosa. De fato, nem sempre nós dizemos o que nós anunciamos do Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, é por isso que nós estamos na igreja. Às vezes a gente fica anunciando um evangelho de pureza, de santidade, com um moralismo exacerbado, que não edifica as pessoas. Nós temos que mostrar às pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, que nós estamos na mesma rede que é a igreja, no mesmo barco que é a igreja. A igreja é a comunhão dos fiéis que procuram viver a palavra de Deus, que nem sempre conseguem. E é por isso que a igreja possui o sacramento da penitência. Se a igreja fosse lugar de pessoas lisonjeáveis, pessoas perfeitas, talvez 6 sacramentos seriam suficientes. Ou 5, ou 4. Porque o sacramento da penitência apaga pecados, o sacramento da unção dos enfermos apaga pecados. Descarta esses sacramentos, já que a igreja deve ser o lugar dos perfeitos. É tempo de nós, de fato, termos esse baque espiritual, minha gente, para a gente parar de ficar criando uma imagem angelical de nós mesmos que nós não temos. Nós não temos. Eles queriam acusar Jeremias de ser pecador. Olha, a coisa mais óbvia, a começar por aquele que está falando hoje para você que está a me ouvir. Eu. E então qual o objetivo de ser igreja? O objetivo de ser igreja é que nós, ao passar dos dias, ao passar do tempo, que nós amadureçamos humanamente, amadureçamos a nossa espiritualidade, o nosso jeito de se relacionar com as pessoas, cresçamos, nos convertamos, que nós deixemos aquilo que não é bom. É esse o objetivo. Mas a conversão não é algo como pregam algumas religiões por aí, não. Bateu a cabeça, aí encontrei Jesus, estou convertido, estou santo, estou perfeito. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós estamos terminando a quaresma. E olha, minha gente, quaresma é tempo de nós buscarmos o sacramento da reconciliação. Se você, ao terminar essa quaresma, não buscou o sacramento da penitência ou da reconciliação, ou como chamamos popularmente de confissão, você está em falta com Deus e com a igreja. É o mínimo que você faz uma vez por ano, dizer para Deus que você precisa dele, que você é pecador, que você precisa da misericórdia dele, que é isso que a gente faz diante do sacramento da penitência. Então, nós estamos terminando a quaresma. Busquemos o sacramento da misericórdia, que é o sacramento da penitência, da reconciliação, e percebamos que nós precisamos de Deus, minha gente. Jeremias, ele sabe que ele é frágil. Olha, pensemos bem, uma questão de lógica. Se Jeremias se achasse o cara perfeito, o bom, né? O irrepreensível, o incriticável, ou o acriticável, não sei como se pronuncia. Ora, se ele se achasse o cara, o bom, ele não recorreria a Deus. Por que
O texto mostra um homem frágil buscando Deus e Deus respondendo que ele virá em auxílio, porque ele se sente necessitado de Deus, ele sabe que ele é frágil. É esse o sentimento que deve perpassar o nosso coração nesse tempo da quaresma. Né? Para que fazer penitência no tempo da quaresma, como nós fizemos? Para a gente perceber que a gente é escravo de coisas tão simples. Tem gente fazendo penitência de chocolate. Aí, padre, não consegui, eu acabei comendo um chocolate e agora parece que acabou o mundo. Não, não acabou o mundo. Pronto, você pôde perceber que você é escravo de um doce. Você é pequeno. Todos nós, minha gente. Que essas experiências de fragilidade, que elas não nos afastem de Deus, mas como Jeremias, que elas nos aproximem de Deus, para que Deus possa vir em nosso auxílio e fazer do que é frágil, fazer algo forte. Você pode também ter provado de algumas experiências de perseguição, de críticas de pessoas que convivem com você, por você vir à igreja, e de fato, reconheça, né, para as pessoas, é isso mesmo, por isso que eu estou na igreja. Porque eu me vejo necessitado de Deus e você não. Você se acha forte por si próprio e você vai quebrar a cara se você não se voltar para Deus. Essa deve ser a nossa resposta. Porque às vezes a gente vê gente da própria igreja que fica falando, projetando no outro, que o outro deve possuir em si uma perfeição. Ninguém é perfeito, minha gente. Ninguém. Nós precisamos de Deus. Só isso. E quando a gente percebe que ninguém é perfeito, a gente para de ficar apontando o outro. A gente para de querer ficar observando o outro. A gente para de querer olhar o outro, criticando o outro, e a gente olha para a gente mesmo. É isso. Que Deus nos ajude ao termo dessa quaresma a nos reconhecer necessitados dele. Desejo um fim de semana abençoado a você, querido, querida. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.